Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Enfim, o Corinthians decidiu quem vai ser o dono do material esportivo do clube a partir de 2026 e o Corinthians acerta o contrato com a Nike, tá? O Corinthians acerta o contrato com a Nike até 2036. Vamos ver como que vai ser esse contrato a partir de agora. Siga aí. Então vamos lá, gente, sem enrolação, aqui é a matéria do GE, tá? Vamos ver alguns trechos aqui para depois a gente ver uma outra informação. Valores, produtos e risco jurídico, entenda por que o Corinthians escolheu a Nike em vez da Adidas. Galera, o negócio é o seguinte, mano. Tem essa questão do risco jurídico, o Corinthians aceitar a Adidas, sempre teve. Mas só que é o seguinte, vamos falar a verdade. Se a Nike considerasse a renovação automática de 26 até 29, o porquê que a Nike estaria correndo atrás para trazer um novo contrato para o Corinthians? Você entende? Então, tipo assim, o Corinthians sempre alegou, a parte jurídica do Corinthians, que seria fácil ter essa quebra do contrato aí, dessa renovação automática. E por isso o Corinthians negociava com a Adidas, tá bom? Agora, a informação que saiu ontem, já perto das 11 horas, meia-noite aí, foi que o Corinthians acertou com a Nike. É lógico, a gente vai esperar o Corinthians pronunciar para cravar que o Corinthians acertou com a Nike. Até porque vários veículos de comunicação uma hora falam que é Nike, outra hora é Adidas. Mas vamos ver algumas coisas aqui. E algumas informações não batem muito bem. Vamos lá. Primeiro, da minha parte, continuo mantendo a informação que eu tinha anteriormente sobre a Adidas, tá? O contrato do Corinthians seria um contrato de até R$ 1 bilhão, mais algumas cláusulas por aumentos anuais chegaria a 1 bilhão e 200, tá? Não seria um contrato fixo igual a Nike fez o último contrato com o Corinthians. Começou ganhando 30 e terminou ganhando 30 milhões. Isso é um dos piores contratos que eu já vi na minha vida. Mas tem coisa pior ainda no Corinthians. Mas assim, o contrato da Adidas não seria dessa forma. Outra coisa, o contrato da Nike seria de 1 bilhão e 300 milhões no seu total. O contrato da Adidas seria de 1 bilhão e 200. Só que é o seguinte, o contrato da Nike é um contrato muito mais difícil de você alcançar todas as metas para bater 1 bilhão e 300. O contrato da Adidas era um contrato muito mais fácil para o Corinthians alcançar esse 1 bilhão e 200 no final dos 10 anos, tá? Pelo menos a informação que eu tenho. Agora vamos aqui, ó. O que o Osmar Stabile fez, ó? Para fechar o acordo, o presidente interino Osmar Stabile reuniu diretores de diferentes departamentos, marketing, financeiro e jurídico. Até aí, tudo bem. Além de membros dos órgãos de controle do clube, que é o CORE. Vocês sabem quem faz parte do CORE? André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi e Roberto de Andrade. Esses entendem pra caramba. Eles entendem tão bem, que um deles foi o que assinou esse último contrato da Nike aí, que o Corinthians ficou 8 anos ganhando o mesmo valor. É um absurdo. Valores, ó. Nike pagará 59 milhões fixos ao clube por ano. Esse montante será corrigido anualmente pela inflação medida pelo índice de preços ao consumidor, que é o IPCA. Cara, isso é uma grande vantagem. Mas isso ia acontecer também com a Adidas. Ia ter essa correção todo ano. Então o Corinthians tem 59 milhões fixos. Ah, mas cadê 1 bilhão e 300? A gente vai explicar lá na frente, tá? Essa atualização do valor não existia no contrato anterior. É, contrato burro, né, que os caras assinaram. A Adidas oferecia valor próximo, cerca de 55 milhões por ano. Deste total, 35 milhões representavam no mínimo garantido dos royalties, parcela que não seria corrigida pela inflação. Tá, isso aqui é que o GE tá falando, ó. Com bonificações por vendas, prêmios, outros ganhos variáveis, o novo contrato pode render até 1 bilhão e 300 ao Corinthians. Porém, até mesmo a diretoria do clube trata esse valor como irreal. Ué, se é irreal, por que acertou? O clube acredita em um valor factível de faturamento, seja de 1 bilhão e 100 milhões até 2035. Por que eles não consideram esse 1 bilhão e 300? Foi o que a gente falou, gente. É um contrato difícil de alcançar 1 bilhão e 300. Por quê, gente? Lá tem várias cláusulas, principalmente o Corinthians chegar nas finais de Libertadores, do Brasileirão, de outras coisas, que hoje não é realidade. Hoje não é realidade. A realidade do Corinthians hoje é ter sido eliminado na Libertadores por times
ruins, ter sido eliminado da Copa Sul-Americana por times ruins. Essa é a realidade do clube. Hoje o Corinthians só tem a Copa do Brasil e o Brasileirão. E a gente tá vendo como tá a situação do clube. Hoje o Corinthians está em 10º, se eu não me engano, do Brasileirão. E vai pegar nas oitavas de finais da Copa do Brasil o Palmeiras. Então a realidade é mais complicada do que parece. E outra, esse contrato não entra agora. Esse contrato só entra a partir de janeiro de 26. Não entra agora em 2025, tá bom? Vou colocar para vocês, ó. Aqui eles colocam produto e distribuição e tal. O que acontece, gente? Uma das questões da Nike aí é a distribuição de camisas. O que falam é que nesse novo contrato aí, o Corinthians vai poder romper o momento que quiser o contrato na hora que a Nike não distribuir o material da forma adequada, né? Ou combinado no contrato. Coisa que a Nike esses últimos anos não tem feito, tá? E outra, eu já tinha passado para vocês, a questão da Nike é muito tranquila de entender. A Nike ela perdeu o Boca Juniors lá na Argentina. Perdeu para a rival Adidas. Hoje, lá na Argentina, os dois maiores clubes são patrocinados pela Adidas. Eles têm o River e tem o Boca. Hoje, aqui no Brasil, o que eles estavam pensando? Falaram, porra, se a gente perder o Corinthians, os dois maiores clubes vão ser patrocinados pela Adidas. Que aí seria Corinthians e Flamengo. Eles não queriam que acontecesse isso. E lá eles perderam porque eles não quiseram cobrir a oferta. Aqui, eles tiveram que cobrir a oferta, tá? E aí eles explicam que a distribuição vai ser diferente, que dessa vez o torcedor pode ficar tranquilo. Tá, gente, a gente já escutou essa história e não deu nada. Vamos ver se a Nike vai melhorar tudo. Se a Nike superar a marca de 152 milhões com vendas de produtos do Corinthians, o clube passa a ter um ganho extra de 25% sobre o que for faturado a mais. Atualmente o Timão recebe 14%. Eu posso estar enganado, mas isso aí deve ser tipo royalties, né? Mais conhecido como royalties. Ó, a explicação é simples, a Nike se comprometeu a pagar pelo menos 38 milhões em royalties ao clube por ano. Praticamente o dobro do que o contrato anterior. Agora vamos ver uma informação que está bem esmiuçada pelo Vessone. Eu sei que nem todo mundo é a favor do Vessone, mas, gente, o cara tem as informações lá de dentro do Corinthians. Vamos ver como que esmiuçou esse contrato aí. Se liga aí. Então vamos aqui, gente, do perfil do Vessone aqui no Instagram. Ele até coloca aqui, ó. 2003 a 2035 renovado. Corinthians e Nike, parceria desde 2003. Parceira, né? Desculpa. Desde 2003 acertaram a renovação de contrato até o fim de 2035. Alguns números, dados, curiosidades do novo vínculo. Vamos prestar atenção nesses valores aí, tá? São valores que eu acho que o corintiano tem que ficar de olho. 100 milhões em adiantamento no ato do contrato. Esses 100 milhões, gente, tava dando uma discussão danada ontem porque a Adidas ia adiantar 100 milhões. A Nike ia emprestar 100 milhões. Só que o Corinthians deveria ter que pagar para a Nike daqui, no máximo, acho que 2 ou 3 anos, os 100 milhões com vários juros aí que a gente já tá lascado. Dizem que os 100 milhões iam se transformar em 240 milhões. Olha que louco, mano. Mas na última hora a Nike acertou em fazer uma antecipação dos 100 milhões sem ser um empréstimo, tá? 59 milhões por ano, reajustado anualmente pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Fixo em dinheiro da Adidas era um pouco menor, era 55. Mas peraí, a mesma imprensa ela não divulgou semana passada que a Adidas prometeu um fixo pro Corinthians de 85 milhões? É isso que eu tô falando, gente. Esses contratos são mais complicados do que parece. Tem o fixo é isso, o Corinthians pelo menos 59 milhões o Corinthians ganha. E com variáveis, o que o Corinthians pode ganhar? 100 milhões anuais ou até mais, tá? É igual a gente viu lá no GE. O Corinthians entende que é factível, que é possível, ou até com tranquilidade, o Corinthians ganhar 1 bilhão e 100 milhões no final do contrato. Seriam 110 milhões por ano. Então, o Corinthians provavelmente vai receber entre 100 e 110 milhões por ano nesse contrato. Porque, tirando esses 59, tudo é variável, tá? Bônus por chegada às decisões dos campeonatos. Antes era apenas se fosse campeão. Bônus do valor de 25% de cada peça vendida após ultrapassar 750 peças comercializadas numa temporada. Com o Adidas era
após 1 milhão. Mas espera aí, gente. Antes, no outro contrato da Nike, eles estavam falando em 2 milhões. Então, eles reduziram para 750 mil peças. Gente, isso é muito possível quando eles vender muito mais que isso. Até porque, igual vários torcedores falaram, a impressão que a gente tinha era que a Nike estava sabotando o Corinthians, não colocando material para ser vendido, e aí ela não tinha que pagar mais royalties pro Corinthians, né? Então era meio que uma sabotagem. Agora a Nike ela vai ser obrigada a fazer isso. Se o clube identificar falta de material disponível para a torcida, uma notificação extrajudicial será enviada à Nike, que terá 50 dias para regularizar ou o contrato será rompido unilateralmente. Então o Corinthians tem uma cláusula agora que se a Nike não entregar os produtos, o Corinthians vai poder romper o contrato. Fim da chance de uma perda na justiça por rompimento antecipado, que segundo uma empresa de análise de riscos consultada pelo Corinthians poderia chegar a 150 milhões em indenização no futuro. Então vamos lá, se a justiça considerasse válido aquele contrato da Nike de 26 a 29, na justiça a Nike ia ganhar e o Corinthians teria que pagar por volta de 150 milhões para a Nike de multa rescisória. Então, se você fosse colocar os 150 milhões em cima do que o Corinthians receberia para a Nike ou da Adidas, não ia valer a pena, tá? Na teoria. Na prática, vários advogados de dentro do Corinthians já falaram que o Corinthians ganharia na justiça facilmente, porque a Nike pediu para renovar o contrato automaticamente. Não foi a Nike, foi a FISA que pediu. E o Corinthians não considerava a FISA no contrato, que dizem que o Corinthians ganharia isso facilmente na justiça, tá? Mas o Corinthians não quis arriscar. Puta, mano, é complicado. Melhores entregas. Um pedido recorrente da torcida envolvendo prazos, quantidades e também qualidade dos produtos fornecidos. Sim, mano. Eu colocaria aqui principalmente a qualidade dos produtos fornecidos. Cara, gente, eu adoro a Nike. Eu acho que é uma baita de uma empresa. Mas ela não entrega o que o torcedor corintiano merece, tá? Ela tem uma camisa hoje que ela coloca como fãs. Que é uma camisa que seria popular, que ela custa 199, às vezes 120 e tal. Desculpa, gente. Não dá para a Nike vender um produto daquele lá. Com todo respeito. Quem já comprou sabe do que eu tô falando. Janela de 1 ano até o fim do vínculo para poder negociar com outra fornecedora. O contrato prazo era de 3 meses. Então, a gente está falando de 2036. Quando chegar em 35, o Corinthians pode negociar, por exemplo, com a Adidas de novo. Não precisa nem avisar para a Nike. Antes tinha 3 meses, só quando faltasse 3 meses, tá? Melhores entregas no pedido recorrente da torcida. Isso aí vocês viram. Perdão de dívidas. Cara, esse perdão de dívidas é o seguinte. O Corinthians tinha um contrato que o Corinthians poderia pegar até 4 milhões de reais em material esportivo. No último ano, o Corinthians pegou 12 milhões. O Corinthians tinha um débito com a Nike. Um débito. O Corinthians devia para a Nike. E aí a Nike deu esse perdão da dívida. Vocês sabem. Ai, meu Deus. Sem cobrança de valores pendentes referentes ao fornecimento de materiais. Foi o que eu acabei de explicar aí, que é o perdão da dívida. Uma coisa interessante vai nesse contrato aqui é o que está aqui nesse item, que é assim, ó. Os lucros gerados por produtos licenciados do clube, fabricados, por outras marcas, exemplo a Prove, por exemplo, já pode ser firmado com o aval da Nike. Pode ser, é o seguinte... Todo produto que o Corinthians ele faz parceria com uma outra empresa, por exemplo, a Prove, que é uma empresa de moda. O Corinthians fez um contrato com eles e hoje eles têm camisas do Corinthians com a marca Prove. O que acontece até esse ano? A Nike ganha em cima da Prove. A Prove vende as camisas, uma parte vai do dinheiro da Prove, uma parte do Corinthians e uma parte é da Nike. O que vai acontecer a partir do ano que vem? Todo o valor vai ser do Corinthians. A Prove e Corinthians, metade da Prove, metade do Corinthians. Não vai ter mais a Nike na jogada, tá bom? Mas o Corinthians ainda precisa da anuência da Nike, é lógico. Se você paga pelo material esportivo, se você vai acertar com outras empresas de moda, eu quero ver o que vocês estão lançando. Até para não bater junto com o que eu tô fazendo aqui, eu acho que isso aí tá correto, tá? Galera, então vocês viram aí os itens do contrato aí. Eu quero esperar o Corinthians anunciar primeiro para mim ter certeza e afirmar que o Corinthians realmente fechou com a Nike. Até porque teve um dia que fechou com a Adidas, teve um dia que fechou com a Nike, fechamos com a Adidas e agora fechamos com a Nike.
eu posso falar para vocês, gente, é a minha opinião. O corintiano precisava de novos ares. Uma Adidas, gente, venderia muito mais do que uma Nike. O torcedor não anda feliz com a Nike. Pelos últimos erros que a Nike tem cometido com o Corinthians, como instituição e com o torcedor corintiano, que é o cliente. As camisas da Nike estão deixando a desejar. É lógico, fizeram algumas que foram belíssimas. Ayrton Senna, All Black, tem camisas do Corinthians também que eles fizeram, foram maravilhosas. Mas teve outras assombrosas, mano. Hoje, a Nike, já que ela vai acertar com o Corinthians a partir do ano que vem, vai ficar mais 10 anos aí com a gente, escute mais o torcedor corintiano. A Nike é uma puta de uma potência, gente. É uma baita de uma empresa. Lembra que eu trouxe uma informação um tempo atrás aí pra vocês? Um dos trunfos da Nike é colocar a Air Jordan em um momento nesse contrato aí com o Corinthians. Seria bacana pra caramba. A camisa ficaria maravilhosa. Hoje a Air Jordan ela só faz parte da camisa hoje, se não me engano, do PSG lá na França. Quero ver se a Nike vai colocar o Corinthians no mesmo patamar de Barcelona, de PSG, dos clubes europeus. Porque hoje, a Nike, 2025, a Nike enxerga o Corinthians como mais um time da Nike. A Adidas enxerga o Corinthians como o time da Adidas. Essa é uma grande diferença que fazia que o corintiano sonhasse com camisas diferentes, com camisas melhores para nós. Cara, mano, você tem 35 milhões de torcedores ávidos para adquirir produtos originais, produtos da sua marca, e você não entrega, e você não faz por onde? Por isso que o torcedor corintiano, na sua maioria, gostaria muito de ter a Adidas no manto corintiano. Mas a Nike assinou aí, então vamos esperar o Corinthians confirmar para ver se está tudo certinho aí. O contrato me parece ser um bom contrato, tá? Sendo bem realista, o contrato parece ser um bom contrato. Ele é um contrato que, se a gente for, a grosso modo, comparar com o contrato atual, ele é um contrato 3 vezes maior do que o contrato atual. E se você for se basear no IPCA, que é um índice do consumidor aí, o Corinthians, a tendência é o Corinthians sempre estar entre o primeiro e o segundo colocado, ganhando do fornecedor de material esportivo. Porque hoje o primeiro é o Flamengo. O Flamengo ganha 69 milhões anuais fixos, mais variáveis, que dizem que pode chegar a 80, 90 milhões. O Corinthians pode ganhar muito mais que isso anualmente. Até porque os 59, o ano que vem vão ser 65, no outro ano vão ser 70, no outro vai ser 75. Esse contrato de 1 bi 100, ele pode ser muito maior por causa desse índice, que aumenta esse valor fixo. Mas o interessante é a Nike escutar um pouquinho mais o torcedor corintiano. Se escutar, a tendência é o torcedor esquecer um pouco desses problemas que a Nike teve nos últimos anos e começar e voltar, né, a adquirir tudo que a Nike faz, desde que a Nike faça coisas que o torcedor queira comprar. Então, vamos esperar, vamos ver se o Corinthians anuncie isso logo pra gente poder divulgar aqui, tá bom? Galera, peço pra você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo. Coloque nos comentários se gostou dessa renovação com a Nike ou não. Valeu!